Com a condenação do ex-presidente e de mais 7 réus, a pauta da trama golpista entra com tudo no Congresso Nacional, com a discussão sobre o projeto de anistia. Nós convidamos o deputado Ivan Valente, do PSOL, para entender como esse assunto movimenta o Congresso ou movimentará nessa semana. Muito obrigado pela gentileza da entrevista, deputado. Bem-vindo, hein? Bom dia, Nonato, Márcia. Prazer estar aqui com vocês. Olha, eles estão insistindo nessa questão da anistia, mas é preciso reconhecer o impacto que teve a finalização da ação penal, entende? Com a condenação de todos eles, apenas que vão de 27 anos a 16 anos, e particularmente o chefe da organização criminosa, Jair Bolsonaro. Então, minimizar esse fato, que existe uma condenação já feita, faz parte de um jogo político, entende? Do Centrão e da substituição de Bolsonaro. O Bolsonaro está inelegível e vai ser preso. Então, tudo isso é uma continuidade do golpe. O continuismo do golpe faz parte da estratégia da extrema-direita e agora do Centrão também. Embora os líderes do Centrão trabalham com um cinismo absurdo, porque, na verdade, eles deram graças a Deus que o Bolsonaro está fora do jogo, porque o candidato deles era um ex-moderado, entende? E invernizado Tarcísio de Freitas. E nesse período o Tarcísio foi assim, o sujeito que colocou o boné do MAGA, entende? Que acusou o Lula pelo tarifaço e agora, no final, ele falou que o Xandão era tirano, que o STF era uma ditadura. Ele perdeu a mão, entende? E ele deslizou para um erro fatal. Então, o que acontece? O Centrão quer recompor isso. Tanto que o Tarcísio ficou calado a semana toda. Ele quer recompor isso, mas o que o Centrão quer, de fato, não é bem a anistia, essa ampla, geral e restrita, e aquela outra que o Alcolumbre fala, na verdade, 522 daqueles vândalos que quebraram a Praça dos Três Poderes já estão fora, já negociaram, já estão fora da cadeia, entende? Já pagaram multa, tem 141 presos de pessoas que são subalternos. Então, o que existe de verdade, eles querem anistiar o Bolsonaro, tirar ele da cadeia, isso não vai acontecer. E eu digo mais, o próprio Centrão torce para não acontecer. Agora, eles querem, eu sei o quê? Eles querem a blindagem, a PEC da blindagem, eles querem mais emendas e eles querem chantagear o governo Lula. Então, o que está acontecendo essa semana é a continuidade de algo, entende? Que o fascismo no nosso país, a extrema-direita, não trabalha mais com valores democráticos, de independência de poderes. E eu arremato dizendo o seguinte: quem foi dos líderes do Centrão, entende? Que tem maioria na Câmara, que condenou o tarifaço do Trump. Eles não condenaram, eles ficam quietos. O PL não só não condenou, como bateu palma e levou a bandeira americana para a Avenida Paulista. E o que eles querem mesmo é ganhar o apoio do Bolsonaro, simplesmente. Quem é que telefonou para o Eduardo Bolsonaro e falou: para de delirar, você mandar caças F-35, navios de guerra para o Brasil invadir a nação? Isso tudo é um delírio. Isso faz parte de manter a bolha unida, quando, nesse momento, o Bolsonaro, a democracia brasileira venceu. O que aconteceu essa semana é um fato histórico. É a primeira vez no nosso país, na República, que generais de 4 estrelas, que almirantes, coronéis de alta patente e etc. foram parar na cadeia. E significa o seguinte: anistia é um jogo de palavras, é uma chantagem permanente para encurralar o governo e manter um processo de direitização do país e destruir a democracia brasileira. Mas a democracia brasileira, as instituições saíram vencedoras esta semana. Então, isso faz parte de um jogo de pressão
em que é necessário, de verdade, renovar aquele Congresso. Eles querem emendas parlamentares para se perpetuar com orçamento secreto no governo. 1/4 das despesas discricionárias é uma barbaridade de dinheiro, de reeleição. Tudo isso precisa cessar, precisa ser denunciado publicamente. A democracia, nesse momento, venceu. Eles continuam tentando, o golpismo continuado. Mas foi uma vitória muito importante, simbólica e definitiva. O Brasil foi exemplo. E, Márcio, eu só queria citar 3 questões que os nossos comentaristas chegaram a adiantar, mas eu queria citar 3 editoriais de jornais, no New York Times, tá? Do The Guardian e do Le Monde, entende? Ou seja, totens do capitalismo e da defesa do liberalismo, dizendo que o Brasil foi o exemplo da democracia, ao contrário dos Estados Unidos, onde teve um atentado de 6 de janeiro e o Trump virou presidente e saiu impune. Então, essa é a situação atual que eu vejo aqui nesta semana, e eles estão de cabeça baixa. O impacto da derrota ainda não fez sentido, inclusive na população e naqueles que aderiram ao bolsonarismo. Agora, deputado, como é que a base do governo está se articulando lá no Congresso para tentar barrar essa pauta e tentar seguir para o que realmente importa, então, para o Brasil, que são pautas que são mais caras, né? Porque também acontece isso. O Centrão e a extrema-direita estão se articulando pela anistia e estão deixando de lado outras pautas que já estavam planejadas para os próximos dias, né? Como é que vocês estão vendo essa situação? Olha, Márcia, eu fui da Comissão Especial do Imposto de Renda, junto com o relator, o Arthur Lira. Nós votamos isso lá no semestre, no final do semestre, e o Lira falou que seria votado na primeira semana. E o projeto foi arredondado, tanto que ele foi por unanimidade. Ou seja, uma pauta ultra positiva que vai atingir 17 milhões de trabalhadores que vão ficar isentos de imposto de renda, 11 milhões até 5 salários mínimos, e outros com descontos até 7.350, 6 milhões de pessoas. Então, uma pauta ultra positiva que já votou urgência. Por que não se bota em votação imediatamente? Agora, eles querem dizer agora que eles não querem a compensação. Mas o Arthur Lira mesmo e a comissão votou por unanimidade, inclusive os partidos de direita e de extrema-direita lá. Então, isso faz parte de uma ideia de criar um caos político para chantagear. A outra pauta positiva é a PEC da segurança pública, que nós tivemos aí agora, entende? Com essa operação da Polícia Federal contra o PCC e atingiu as fintechs, a Faria Lima, mostrou o que é uma integração de polícia, de inteligência, da União com os estados e municípios, com a Polícia Federal e etc. Mas eles não querem avançar porque o radicalismo bolsonarismo da Comissão de Segurança Pública, eles só falam em bandido bom é bandido morto e tal. Agora eles querem um bandido bom, bandido solto. É uma incoerência absoluta. Então tem muita pauta positiva para votar, de educação, o PNE, o Plano Nacional de Educação, o resgate da saúde pública, mas eles não querem votar, eles estão segurando a pauta há meses, entende? Então aí é a negociação. Então, veja, a esquerda só tem 130 votos no máximo lá. Entende? Agora, a população viu o que aconteceu. A maioria da população é a favor da prisão do Bolsonaro, do uso da tornozeleira, de todos. Então, o que restou é o da polarização, mas sem capacidade de mobilização hoje, porque teve um desfecho da ação penal. Então, não acabou, entende? E eu lamento, Nonato, que as pessoas continuem falando em lei Magnitsky. Não vai acontecer nada. Isso não vai tirar ninguém das suas decisões no Supremo ou qualquer ente do governo, qualquer parlamentar que for punido, porque isso faz parte de um jogo de pressão internacional. E, repito, o autor da lei Magnitsky e o relator dela repudiaram utilizar isso por Alexandre de Moraes, só para ver como os argumentos deles são frágeis, né? E eles vão se desgastando na população. Deputado Ivan Valente, deputado do PSOL, muito obrigado pela gentileza da entrevista aqui ao Jornal da Manhã. Um bom início de semana ao senhor também. Eu que agradeço. Bom dia a vocês. Bom dia.